Fala, meus amigos, estamos começando aqui o segundo vídeo de hoje, tá? E nesse segundo vídeo a gente vai falar sobre uns trechos de uma entrevista do Datena, que é aquele apresentador de televisão, né? Que ele agora é candidato a prefeito de São Paulo, e ele ontem deu uma entrevista para o UOL, tá? E falou algumas coisas ali muito curiosas, muito até interessantes para a gente entender um aspecto do que a gente vive no Brasil e de certa maneira no mundo, né? Vide aí a questão da França, por exemplo. Que é o que eu estou chamando aqui nesse momento de extremismo branco dos neoliberais do mundo, né? No Brasil e no mundo de maneira geral. Vamos tentar entender o que é isso aí no vídeo de hoje, a partir de alguns detalhes ali, algumas sutilezas da fala do Datena que a gente pode se apropriar aqui para poder usar criticamente para refletir a respeito, tá? Então, antes eu deixo aqui a dica do meu novo livro de poemas, mais uma vez, do outro lado de cá, quem quiser entrar em contato aí, o zap está na descrição do vídeo, a gente conversa a respeito, tá? E o meu romance também está na editora para ficar pronto aí provavelmente até setembro, se ninguém sabotar, né? Beleza? Então eu aviso a vocês aqui, tá? Então, pessoal, vamos lá, vamos falar rapidamente aí. O Datena, ele é candidato, pré-candidato, né, à Prefeitura de São Paulo pelo PSDB, tá? Então é muito importante deixar essa informação aqui no ar já logo no início, para vocês entenderem uma série de bizarrices ali que comparecem na fala dele e que demonstram, em parte, esse tal extremismo branco aí que eu estou chamando aqui. Eu talvez possa até chamar também de extremismo soft, né? Enfim, ou extremismo camuflado, enfim, mas a ideia é um pouco essa, tá? E aí, vamos então começar a ler, né, alguns trechos da entrevista dele, para poder refletir e aos pouquinhos ir trazendo os temas aqui para chegar nessa questão do extremismo branco, tá? Antes, rapidamente, só uma lembrança, né? Duas lembrancinhas rápidas aqui. O Datena protagonizou uma das cenas mais engraçadas que eu já vi assim, na história da política brasileira, que foi logo na primeira semana das manifestações lá em 2013, quando ele fez um programa de televisão lá e tal, falando sobre as manifestações, e fez uma pesquisa, né? Uma pesquisa para saber se o pessoal, se o espectador era contra ou a favor das manifestações. E aí o pessoal foi a favor e tudo mais, ele ficou incomodado com aquilo, falou, bom, né, então acho que a gente formulou mal a pergunta, né? Quer dizer, porque o povo não entendeu o que ele quis dizer, então formulou mal, né? E aí ele formulou a pergunta com uma outra palavra, dizendo que enfim, o protesto não podia ser com baderna ou com depredação e tudo mais, e as pessoas continuaram votando ali, enfim, né? Isso não é exatamente uma prova de que necessariamente a opinião das pessoas, das massas e da maioria tem, enfim, necessariamente uma validade, ou pode ser até, enfim, considerada correta per se, né? Pode estar equivocada, mas como os apresentadores de televisão geralmente têm essa postura, né, de achar que estão ali com a razão e tudo mais, acabou ficando uma questão muito curiosa, inclusive num certo nível Foucaultiano, né, de que aquilo ali furou um certo controle interno das narrativas, vamos dizer, que existem ali, porque a televisão, diferente da internet, né, a televisão ela não tem o contraditório do espectador, né, salvo nessas exceções aí que são ao vivo, né, e aí geram essas questões interessantes aí, porque do contrário, né, há um filtro feito pela edição, né? Então quando fura esse filtro da edição e quando se trata evidentemente de questões públicas, né, isso é muito interessante, tá? Então quer dizer, essa questão lá do Datena está bem refletida aqui num artigo chamado Será que formulamos mal a pergunta, né, da Silvia Viana, está aqui nesse livro Cidades Rebeldes, certo? Então é muito interessante essa questão, que foi engraçadíssimo e ao mesmo tempo permite que a gente reflita uma série de questões aí, tá? E por último, ainda antes de chegar na fala do Datena, da entrevista de ontem, o Datena, repito, está sendo candidato pelo PSDB. Vale também lembrar que o PSDB protagonizou a chamada privataria tucana, tá aqui, né? Ou seja, né, aquelas questões ligadas às privatizações, vários crimes ali, enfim, né? Tá tudo documentado aqui, então quer dizer, é um negócio que realmente e para além disso aqui, né, que são esses crimes cometidos pelo Fernando Henrique Cardoso, Zé Serra e etc e tal, a gente tem também a evidência do viés ideológico do PSDB, né? Coisa que o Datena talvez nem saiba qual é, né? É interessante até ponderar isso.
E essa dúvida que surge aqui, né, que surgiu quando eu escutei a entrevista dele, é porque é a maneira como ele se coloca ali em relação às coisas, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso aqui então, tá? Então, como eu falei, o Datena é candidato, né, ou pré-candidato ali a prefeito de São Paulo pelo PSDB. Teve uma pesquisa aí, né, que foi feita anteontem, parece, foi divulgada, né, anteontem. E o Ricardo Nunes do PMDB está empatado ali, enfim, né, com o Boulos do PSOL, pela margem de erro, né? O Ricardo Nunes tem 26,9 e o Boulos tem 24,7. Então, quer dizer, 2,6 ali a diferença, aliás, a margem de erro, né? E a diferença entre os dois é de menos de 2%, é 1,8%. E aí, logo em seguida aparece justamente o Datena com 11,6%, né? E o coach Pablo Marçal, do PRTB, que estagnou em 10,9%. Isso é uma figura bizarra, né? Enfim, é um negócio assim inacreditável que um sujeito desse tenha 10% de intenções de voto. Quer dizer, mas é isso, né? É a alienação do eleitor que a gente reflete aqui sempre, né? E aí a deputada federal Tabata Amaral é a quinta colocada com 6,4%, certo? Bom, enfim, e aí eles dizem aqui que tem, né, ainda tem uma candidata aqui do Partido Novo, que de novo não tem nada, que é o Novello, o neoliberalismo do PSDB, do Datena, né, com 3,6%. Tá? E o Kim Kataguiri, que é essa figurinha também do MBL aí, né, que tirou fotinha lá com o Eduardo Cunha, etc e tal, e até hoje apoia esse tipo de lógica aí, né, soma 2,4%. Agora, se a gente pega, só para ficar aqui num panorama, para a gente aí passar de fato para a fala do Datena. E vocês vão ver que ele se coloca como centro ali. Na verdade, o que existe do meu ponto de vista, direita e esquerda, né? Essa palavra centro, vamos refletir um pouquinho sobre ela também, eu já vi vídeo sobre isso aqui, é uma palavrinha para enganar, né? Para enganar o quê? Para camuflar o extremismo branco da direita neoliberal. Simples assim. E aí, inclusive, vale lembrar aqui que duas figuras da direita neoliberal brasileira são justamente o Aécio Neves, que fez aquele discurso violentíssimo contra Dilma depois da eleição, né? A direita odeia perder a eleição no Brasil porque a direita se acha dona do país, né? Então o Aécio Neves foi vociferar contra a Dilma lá, o Bolsonaro viajou e não entregou a faixa ainda ontem ou anteontem, foi aí num palanque desse aí dizer que o Lula é ladrão, está repetindo isso até hoje, né? Já está aí mais provado do que a Terra é redonda, que o Lula não é ladrão, isso já está mais do que provado, e ele continua repetindo isso. Quer dizer, no fundo ele não passou a faixa porque isso incomoda a direita de maneira muito violenta, né? É um incômodo ali quase que, enfim, né? É um incômodo quase que estomacal, né? Para a direita perder o poder, né? Enfim, e aí, bom, se a gente faz uma reflexão aqui sobre esse viés ideológico dos candidatos, o Ricardo Nunes é de direita, né? O Pablo Marçal é de direita, né? Essa Maria Helena, né? Que é se não me engano aqui deixa eu ver aqui, é a Marina Helena, né? Do Partido Novo, também é de direita, e sobra na verdade o Boulos, que é de esquerda, e a Tabata Amaral, que é uma figura que ela está no PSB, que é um partido que é uma linha mais ali, uma direita, é uma esquerda light, digamos, né? Digamos que é uma esquerda que não se descobriu ainda, né? Do ponto de vista político, de projeto de Estado, né? E aí ela fica numa espécie de posição estranha ali, que ela apoiou a reforma da Previdência do Paulo Guedes e, enfim, né? Ao mesmo tempo se diz favorável a políticas públicas, então quer dizer, é um negócio estranho. Então, na verdade, esquerda mesmo é o Boulos, o resto, né, é tudo direita, ou a Tabata Amaral, que é uma figura que está ainda ali, digamos, se descobrindo, né? Então, isso denota que, na verdade, existe uma certa alienação na própria discussão, né? E que acaba alienando não só essas diferenças, mas alienando também o próprio extremismo branco da direita neoliberal. E por que aliena essas diferenças? Porque quem acredita que existe alguma diferença de projeto efetiva entre o Ricardo Nunes, o Datena e o Pablo Marçal não entendeu ainda como funciona a política no Brasil, né?
Vamos tentar entender um pouco disso aí a partir da fala do Datena. Está refletindo aqui alguns elementos da fala dele. Vamos lá. Ele diz, né, a entrevistadora pergunta: você está dizendo que não é nem de esquerda nem de direita, e se colocando o tempo todo como a opção do centro democrático, né? Mas quem fez o melhor governo, o Lula ou o Bolsonaro, né? Primeiro, essa ideia de centro democrático já é uma certa tentativa de escamotear as conexões dos neoliberais com o viés de direita, né? Então, né, se diz, né, foi assim na França, né? A França fez exatamente isso, o Macron fez exatamente isso. E aí isso acaba apagando o fato de que, enfim, o fato que eu já ponderei para vocês aqui, que na minha perspectiva é aquele que é o mais esclarecedor dessa história toda. O avanço dos extremistas de direita, como Bolsonaro, como a Marine Le Pen e outras figurinhas aí, se deve justamente às políticas neoliberais dos ditos centro-democrático ou centro-direita, que na verdade são palavrinhas mortas, né? São expressões mortas que disfarçam a causa do problema, né? Que são justamente essas políticas neoliberais que, em grande medida, enriquecem uma minoria, empobrecem a maioria, retiram direitos, retiram serviços públicos de qualidade e tudo mais, a maioria perde, só que perde sem entender como está funcionando esse processo. Porque essa discussão do extremismo branco dos neoliberais não vem à tona. Por quê? Por conta dos oligopólios de narrativa, né? Não se discute isso, né? A volta da fome com Paulo Guedes. Isso deveria virar novela muito mais extensa do que o rombo lá da Petrobras, porque é muito pior, né? Mas não vira, fica um negócio assim, se fala nisso de vez em quando, raramente, tudo mais, quer dizer, e aí o aumento do desemprego, da perda do poder de compra, da moeda, o fato do salário mínimo não ter sido aumentado nem um ano no governo Bolsonaro, nada disso ganha o impacto que deveria ganhar. E aí essas diferenças, ou melhor, né, essas semelhanças entre os neoliberais e os extremistas, os ditos extremistas de direita, fica escamoteada, né? Completamente escamoteada. Enfim, né? E o ponto-chave é esse, eles são, enfim, do mesmo tipo de grupo. A única diferença é que os chamados extrema-direita, tipo Bolsonaro, eles vomitam esse sectarismo, essa lógica empobrecedora todo dia, né? Bolsonaro faz vídeo dizendo, o trabalhador no Brasil não pode ganhar tanto quanto ganha. O Malafaia rindo na frente dele mesmo, né? Pô, nos Estados Unidos, o tal do Marcos Feliciano, porque nos Estados Unidos e tal, né? O outro lá da Fiesp, eu acho, né? O cara, tem que almoçar em 15 minutos. Enfim, né? Essa gente, eles verbalizam essa bosta. Os neoliberais mais tradicionais, tipo Fernando Henrique, né? Eles são mais espertinhos. Eles não ficam falando isso o tempo todo. O Fernando Henrique até falou uma bobagem ou outra, chamou aposentado de vagabundo, né, naquela época, mas isso não é uma regra, isso é uma exceção. No caso do Bolsonaro é a regra, ele está bostejando isso todo dia, e enfim, o Pablo Marçal idem, né? Enfim, e aí você, quer dizer, eles são justamente a exposição da farsa do neoliberalismo brasileiro. Coisa que essa gente que começa a dizer que não, eu sou centro-democrático. O Eduardo Leite, né, colocou lá o estado do Rio Grande do Sul inteiro debaixo d'água, ou metade do estado debaixo d'água, porque não fez as políticas públicas adequadas, e diz que, né, quando ele perguntado sobre isso, ele não diz que é isso aí mesmo, dane-se todo mundo, ele diz, porque ponderadamente as pautas são outras, tem outras pautas, etc e tal, né? Outras pautas. Quer dizer, a proteção do espaço do Estado não é uma pauta para ele, né? Enfim, e aí isso trouxe, inclusive, prejuízos econômicos infinitos. Mas isso não vem para... Né, se acontece isso que aconteceu no Rio Grande do Sul com alguém da esquerda, isso vira novela de 2 anos, né? Então, quer dizer, por quê? Né? Por que não vira novela? Porque é preciso controlar as consequências narrativas problemáticas disso aí no imaginário popular, tá? E aí o Datena responde, né, essa questão de quem foi melhor do governo Lula ou Bozo. Ele surpreendentemente
Né? Por que surpreendentemente? Porque o Datena, ele é uma espécie de... Ele é uma figura estranha nesse meio aí, né? Porque ele não é extremista como o Bolsonaro, extremista, melhor dizendo, ele não é violento como o Bolsonaro, né? Ao mesmo tempo, ele também não tem muita noção das diferenças de projeto, porque, enfim, né, se ele está no PSDB e está elogiando o Lula, ele está ali meio que... Né, ele está numa posição sutilmente ingênua ali, né? Porque, inclusive, ele está dando ali a arma para o Boulos. Né? Então, quer dizer, ele tem... E aí, o Datena já foi convidado pelo Ciro Gomes para fazer parte do PDT, pelo próprio Lula, etc. e tal, segundo o Datena disse ali e tudo mais. Agora, por que acontece isso? Né? Porque figuras como o Datena, esse é o meu ponto de vista, aqui, minha opinião, nesse caso eu não posso dizer que é ou não é, é só uma opinião. Figuras como o Datena, como ele tem, né, uma audiência do programa dele, etc. e tal, ele leva votos, evidentemente. Né? Agora, o Datena, convidado por um Ciro Gomes, por exemplo, ele entrando no PDT, ele se enquadra na lógica do partido. Porque é isso que vai acontecer com ele, inclusive no PSDB. Né? Mesmo que o Datena seja como o Bolsonaro, eu não entendo nada de economia. Foi o que aconteceu com o Bolsonaro. O Bolsonaro é um marionete do Paulo Guedes. Né? E fica parecendo pela postura muito, né, enfim, violenta e proativa do Bolsonaro que ele foi o presidente do Brasil nos últimos 4 anos aí, né, antes do Lula. Ele não presidiu nada, ele foi ali, na verdade, ele era um marionete do Paulo Guedes. A política econômica toda a lógica do governo, tirando, né, aquelas manifestações ali, Ministério da Cultura, enfim, que são coisas ali que são importantes, mas que, enfim, né, não interferem naquilo que interessa para os neoliberais. O Bolsonaro foi coadjuvante total. Né? E ele disse isso, eu não entendo nada de economia, vou colocar meu posto Ipiranga lá, que é o Paulo Guedes, que era um posto Ipiranga privatizado, né? E, enfim, e aí daqui a pouco começou a reclamar com o Paulo Guedes, ó, eu não posso interferir na Petrobras, o presidente dizendo que não pode interferir na Petrobras, né? Enfim, e depois que acabou o governo dizendo que foi enganado pelo Paulo Guedes, quer dizer, né? Então o Datena, se ele for para um PDT da vida, e mesmo que ele discorde algumas coisas, ele vai se enquadrar no projeto do partido, porque é isso que conta. Né? O resto é esse papinho furado de porque o cara tem carisma, etc. Isso é tudo bobagem, porque o que vai interessar no final é o projeto. Quem vai colocar ali, quem vai agendar as pautas, como disse lá o Eduardo Leite, é o partido, é o projeto do partido, é a ideologia do partido. Né? E aí, enfim, então aconteceria o mesmo se ele fosse para o PT e vai acontecer isso com ele no PSDB. Ele não vai ganhar a eleição, né? Mas enfim, se ele ganhasse, isso aconteceria com ele também no PSDB. Tá? E aí ele diz, né, respondendo aqui, quem foi melhor, né? Foi o Lula ou o Bolsonaro? Já que você não está querendo dizer aí, já que você diz que não é de direita nem de esquerda, quem foi melhor? Foi o Lula. Ele diz que foi o Lula. Claro que foi o Lula, ele não foi eleito 3 vezes à toa. Aí ele diz que o Lula foi ajudado pelo quadro externo naquela época e diz que a quebra do Lehman Brothers e a quebra do sistema financeiro internacional ajudaram o Lula. Na verdade, a quebra do sistema financeiro aconteceu em 2008. O Lula já governava desde 2003, quer dizer, né, o que isso tem a ver? Isso, na verdade, traria problemas para o Brasil e para o Lula, efetivamente, especificamente ali, se o Lula não tivesse feito aqui toda uma política importante para a gente poder não sofrer basicamente nada com aquilo ali. O Brasil praticamente não sofreu nada com aquilo, né? Porque a gente tinha reservas internacionais suficientes, tinha um cenário aqui muito bem montado, etc. e tal. Então isso aqui, na época até se falou que era uma marolinha, etc. e tal, né? Bom, enfim, então, e para além disso, né, tem gente também que diz que o cenário que ajudou o Lula foi a questão do boom das commodities, né? E, pelo que consta, no governo Bolsonaro também teve boom da commodities e o Bolsonaro não aproveitou. Né? Então, quer dizer, o Datena não tem muita noção do que ele está falando ali. Né? Enfim, e aí ela pergunta, né, se o 8 de janeiro foi um golpe. Tá? E aí ele diz, claro que foi um golpe. Né? Quem nega essa tentativa de golpe nega a história do Brasil. E é verdade, concordo plenamente com ele. Né? Inclusive tem aqui esse livro aqui, né, que eu estou para ler aqui, que é do Pedro Fiore Arantes, Fernando Frias e Maria Luísa Menezes, o 8/1
a rebelião dos manés, tá? Que eu também quero fazer, inclusive, aqui livro sobre isso, porque para mim esse é um dos eventos mais importantes da história do Brasil recente, que foi aquela destruição do Congresso lá por direitistas violentos, enfim, né, ali alçados a essa violência pelo Bolsonaro, mas também pelas políticas do Paulo Guedes, etc. e tal, tá? E pelas vinculações ali que muito mal percebidas, né? Porque essa gente que foi fazer isso lá é um bando de alienado, essa é a grande realidade, né? Destruíram o Congresso, para quê? Para colocar lá um ditador, né? Um projetinho de ditador. Então, enfim, é importante ponderar isso aí. E, para além disso, também a questão de obra aberta e escancarada, que eu já falei disso aqui também, tem um livro aqui do Humberto Eco, né? A obra aberta e escancarada do bolsonarismo, tá? Que é um traço importante do que a gente está vivendo. E aí vamos lá, para a gente finalizar aqui as reflexões sobre o Datena. O Datena continua dizendo que o Trump, né, não é o melhor exemplo de democracia, vide a invasão do Capitólio e tal, e ele disse, bem que eu jamais imaginei que a nação mais democrática da história fosse passar por aquilo. Eu não diria que os Estados Unidos é a nação mais democrática da história, tá longe de ser, né? Não tem nem partido de oposição, né? São dois partidos de direita ali brigando pelo mesmo poder, fazem guerra o tempo todo pelo mundo, acabaram de ajudar o Iraque a destruir a Palestina lá, então quer dizer, não dá para dizer, e ajudaram a fazer vários golpes aqui na América Latina, quer dizer, esse papinho de que os Estados Unidos é, né, o país mais democrático da história é uma visão ingênua, do meu ponto de vista. E aí tem a outra pergunta que fazem para ele é a seguinte, o senhor disse que não tem nada de bom nos extremos. A menina faz essa pergunta para ele, né? E ela diz, aqui em São Paulo, na cidade de São Paulo, quem são os extremos? E aqui é uma demonstração clara, uma ótima pergunta que ela fez, porque incitou ele a se colocar. E ele não se coloca, ele diz, os extremos são os de sempre, são os neofascistas, neonazistas, e o Boulos não é extremo, etc e tal, tem que ver lá a questão das invasões, blá blá blá, mas enfim, né, ele na hora de responder quem são os extremos, ele só responde o de direita, que é o neofascista e neonazista, né? Então, porque é exatamente isso, que extremo mesmo no Brasil é a direita, né? A gente tem ali uma meia dúzia de gatos pingados que ainda defendem uma coisa meio stalinista no Brasil, é uma gente que nem aparece. Agora, os extremistas mesmo são os de direita. E aí, não só os extremistas violentos e projetinhos de ditadores, como é o caso do Bolsonaro, mas também aqueles que, na vitória de um projetinho de ditador, vão ganhar dinheiro com isso, que são os Luciano Hang da vida, né? E aí os Paulo Guedes da vida e até os Datena da vida. Por quê? Né? Porque se a gente tivesse uma eleição hoje, né, entre Lula e Bolsonaro, o PSDB do Datena apoiaria o Bolsonaro, não apoiaria o Lula, né? Ou no máximo apoiaria o Lula ali no segundo turno para dizer que está evitando extremismo, desde que receba, enfim, né, cargos e ministérios e que a política econômica seja modificada, como está acontecendo na França lá, né? Que o ministro do Macron já está lá dizendo que porque né, o projeto da esquerda é perigoso, hein? Vai acabar com o que a gente conquistou aqui. O que eles conquistaram? O avanço da extrema-direita, entendeu? Então é um negócio assim inacreditável, né? São esses extremistas brancos que ficam ali brincando que são centro, né? Que na verdade contribuem para o aumento da desigualdade, para o aumento da violência e etc e tal. E depois ficam se disfarçando. Não, eu não tenho nada a ver com isso aí não, tá? Eu botei esse ovo aí, mas não é meu não, tá? Beleza? Eu tipo assim, eu sou democrático, tá? Não sou projetinho de ditador, mas aqui, cá entre nós, se ganhar, de repente eu ganho um cascalhinho com isso, né? Entendeu? Então é isso, né? É assim que a gente está vivendo aí. E aí, uma última questão aqui, tá, para a gente finalizar, deixa eu ver o tempo aqui. Ele disse que foi convidado pelo Lula e falou, Lula, se eu não apoiei nem o Bolsonaro, se eu não apoio o Bolsonaro, eu também não vou te apoiar, porque eu vou permanecer imparcial. E aqui é o ponto-chave da questão, tá? Ele diz que o Bolsonaro não é extrema-direita, é direita exagerada. Isso é um eufemismo típico de, enfim, malandrinho que não quer se posicionar, mas se posiciona por baixo dos panos, né? Enfim, né? E aí ele diz que é interessante que o Lula é de esquerda e o Bolsonaro é de direita, os dois pediram apoio para ele. Isso eu já expliquei agora há pouco na questão do partido, né? Enfim, e aí, pessoal, vamos lá, né? Vamos para o ponto-chave do vídeo, tá? O que significa esse extremismo branco?
Exatamente isso que está aqui na fala do Datena, quando ele diz que eu não... porque... Né, em tudo que ele falou, na verdade, né? Especialmente quando ele não se coloca ali em relação aos extremistas, e quando ele diz que eu não sou nem Lula nem Bolsonaro, eu sou imparcial, mas está no PSDB, que é um partido que tem um projeto de direita, neoliberal, que é o mesmo projeto, sabe de quem? Do Paulo Guedes, ministro do Bolsonaro. Então essa gente fica disfarçando o tempo inteiro as conexões com os mesmos projetos que alçaram Bolsonaro ao poder. Simples assim, né? O nome disso é um extremismo branco, é o que eu estou chamando aqui nesse vídeo de extremismo branco, tá? E aí, só para a gente finalizar aqui, né? A Maria Cristina Poli, já fiz aqui vídeo, né, falando sobre um artigo dela, sobre o conceito de alienação, e ela fala que, enfim, é preciso restaurar o valor significante de certas palavras que estão ali meio que... Ela diz aqui, né, o único serviço que a reflexão pode oferecer é o de restituir uma memória às nossas palavras e de ponderar seu emprego através de uma consciência exata ou ampla, enfim, se for o caso, né, das criações de sentido que caíram no esquecimento ao caírem no uso comum. Isso é exatamente o que está acontecendo com a expressão centrão no Brasil. E aí nas corruptelas disso, tipo centro-direita, centro-democrático, isso é tudo conversa fiada de neoliberal extremista que está querendo ali disfarçar o fato de que são eles que põem os ovos dos quais nascem o Bolsonaro da vida, enfim, né, e extremistas do tipo aí, tá? E isso se parece, para finalizar aqui mesmo, tá? Isso tem uma sutil semelhança com a questão da banalidade do mal, tá? Da Hannah Arendt, né? E esse extremismo branco dos neoliberais de hoje, ele é muito próximo do ponto de vista dessa questão, né, do valor significante daquilo que vigorava naquela época lá como banalidade do mal. Quer dizer, a gente está aqui trabalhando, ganhando dinheiro, estamos aqui funcionando a despeito desses extremismos aí. Na hora de votar, vai e vota no Bolsonaro. Eu vou votar no Lula, que é isso, comunista, né? Mas não xinga, não grita, é uma coisa muito sutilzinha e né? Mas eles continuam funcionando a partir das mesmas lógicas que são aquelas que geram os Bolsonaros da vida. No caso do Brasil, um pouco diferente, né, do que aconteceu na França, porque a pauta é um pouco diferente, né? Lá eles se incomodam com os imigrantes, porque tiram emprego. Aqui a questão é uma alienação muito mais generalizada, né? A ponto de destruir o Congresso aqui, né? Enfim, mas o fato é que tudo isso aí é pautado por uma certa banalidade do mal, tá? E ao mesmo tempo, esses neoliberais, eles também ficam numa espécie de zona de interesse, né? Que é aquela lógicazinha ali light que está do lado do extremismo, né? Tá ali a câmara de, né, a câmara de gás, o campo de concentração, o campo de extermínio, matança, tiro, né? Enfim, né, extermínio em massa ali acontecendo, que é tudo que sai da latrina do Bolsonaro, né? E eles estão do lado ali na piscina, curtindo, né? Curtindo o quê? O Banco Central independente, os lucros que derivam disso aí, as fortunas que vão fazendo com isso, e o Estado mínimo, e a pobreza, e a fome, e o salário mínimo congelado, e etc, etc, etc. Isso aí é a zona de interesse dos neoliberais, enquanto que os extremistas ficam ali, quando na verdade é todo mundo da mesma laia, todo mundo do mesmo jogo, né, do mesmo grupo. Certo? Então, é um pouco isso, tá, pessoal? Essa ideia aí de o extremismo branco dos neoliberais é um pouco isso. São eles os culpados pela atmosfera que gera o renascimento dessas figuras bizarras, né, de dentro do esgoto ali, tipo Bolsonaro e outras figuras bizarras aí que a gente vê junto com ele. Eles são os responsáveis, mas eles ficam, quando começa a dar cagada, eles se disfarçam de centro, né? Ou centro-direita ou centro-democrático, né? Centrão. E no fundo são eles que geram essas bizarrices, esses atrasos, esses problemas, porque é esse extremismo branco que não sai dessa lógica de repetição, né? Repetindo aqui, né, que a Maria Cristina Poli chama de esquecimento por cair no uso comum, né? E essas palavrinhas centrão, etc. e tal, isso cai no uso comum, a gente acaba esquecendo, né, de onde vem isso, não reflete mais e começa a perder de vista essas conexões obscuras aí que explicam muito melhor a realidade que a gente está vivendo do que essas distinções pobres e toscas entre esquerda, direita e extrema direita.
né? É preciso ler essa questão de maneira mais ampla. Beleza, pessoal? Então é isso, a gente se fala no próximo vídeo do canal aí, tá? Grande abraço, tamo junto. Fui.